Olá, senhores e senhoras. Vamos agora para a segunda parte da Primeira Guerra Mundial, The Great War. Hoje, nós vamos continuar e tentaremos finalizar o conteúdo sobre a Primeira Guerra, beleza? Na aula passada, eu parei com vocês falando a respeito de quem? Parei na aula passada falando com vocês a respeito do grau de parentesco que existia entre os mandatários dos principais impérios ou potências envolvidos na guerra. Lembra bem? Que eu falei o que é as principais disputas imperialistas, o que foi a Belle Époque, o que foi a política de alianças. E hoje nós vamos continuar, então, meu camarada, para ver se termina essa Primeira Guerra Mundial, ok? Os slides, como eu sempre digo para os senhores, estão no blog. Os senhores podem ficar à vontade para poder ir lá e baixar os slides agora. Bem, para começar a aula, eu havia falado com vocês na última aula que não só era uma guerra imperialista, mas era uma guerra também que você tem nacionalismos exaltados e sentimento de revanche muito forte por parte das principais potências que vão acabar participando da Primeira Guerra. E eu falei com vocês, as principais seriam a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, França, Grã-Bretanha e a Rússia. Eu havia falado com vocês que uma série das disputas não envolvia apenas a questão econômica, mas havia também a questão da nacionalidade. Lembra, por exemplo, da questão dos Balcãs, que povos germânicos, como os alemães, como os austro-húngaros, tinham interesses econômicos naquela região. Só que boa parte dos povos que habitavam a região dos Balcãs eram povos de origem eslava, etnia eslava. E, é claro, achavam que quem deveria comercializar e ter o privilégio de dirigir aqueles países seriam eslavos e não povos de origem germânica. O que acaba acontecendo? Essas etnias, as duas principais, no caso a germânica e a eslava, vão desenvolver seu nacionalismo de forma exaltada. Como? Xenófoba mesmo, de aversão ao estrangeiro. E a Alemanha, como eu já havia dito na última aula, a Alemanha lançou o pan-germanismo. Pan significa união. Germanismo germânico. O pan-germanismo, feito pela Alemanha, defendia a união e a superioridade dos povos de origem germânica, que deveriam se juntar para conquistar seus objetivos e explorar, ou até mesmo, meu velho, eliminar os povos inferiores. Vai ser a base do que você vai ver lá no nazismo e na Segunda Guerra Mundial como o arianismo, beleza? É a mesma coisa. E, por outro lado, você tinha o pan-eslavismo, que é aquela política do espelho que eu falei, a Alemanha faz de um lado, a Rússia vai lá e faz do outro. Pan-eslavismo, liderado pela Rússia, afirmava que deveria acontecer a união e afirmava que os povos eslavos também eram superiores. Então, igual o pan-germanismo da Alemanha, tem um pan-eslavismo liderado pela Rússia. Ambos defendem a união e a superioridade de suas etnias. Na ocasião aqui, o pan-eslavismo, a Rússia, principal país eslavo, defendia a união e a superioridade dos povos de origem eslava, que deveriam se juntar não só para defender seus interesses, mas para conquistar territórios que fossem necessários, beleza? E aí? E aí, lá no comecinho da matéria, eu falei assim, ó, na disputa entre franceses e alemães, que eu falei a disputa da Alsácia-Lorena, eu falei, também tem a disputa do Marrocos, que um pouco mais à frente eu vou voltar e vou falar para vocês. Bem, a questão do Marrocos, como eu falei na primeira aula, o Marrocos é uma região, assim como boa parte das regiões que estão em disputa, pelo fator de que tem mão de obra barata, matéria-prima barata, mercado consumidor, lugar para levar excedente populacional, lugar para poder aplicar excedente de capital. E nessa ocasião, o Marrocos está ao lado de um território que a França já havia conquistado, que na ocasião era a Argélia. E o Marrocos, além de tudo isso, ele tem uma posição estratégica muito interessante, porque ele é a entrada do Estreito de Gibraltar, beleza? Para você conseguir passar em Gibraltar, vou te mostrar aqui na imagenzinha, ó. Tá vendo a Algéria? A Algéria seria a Argélia, francesa. O Marrocos, ou Morocco, que você está vendo aí, é o Marrocos. E o que acontece? Lá em cima, observa que está escrito Gibraltar, UK, tá vendo? Pô, mas Gibraltar, UK, ali não é Espanha? Ali é território espanhol, mas a Inglaterra tem a posse de uma ilha de menos de 7 quilômetros quadrados, tem mais ou menos uns 34, 35 mil habitantes, e é uma possessão inglesa no extremo sul da Espanha. Se a França conseguisse dominar o Marrocos, a França não só aumentaria sua área de domínio, como ela controlaria o litoral do norte da África
e também, consequentemente, sendo aliado da Espanha, da Inglaterra, e também aliado da Inglaterra, guardariam, então, a entrada de Gibraltar para você chegar até o mar Mediterrâneo, para você, meu camarada, passar pelo canal de Suez e chegar até a Ásia. Para você entender essa posição geográfica aí, privilegiada, essa estratégia, observa esse mapinha do lado direito. Para você sair de Londres e chegar até Mumbai, na Índia, a viagem que contornava a África dava quase 20 mil quilômetros, beleza? Se você passasse pelo Estreito de Gibraltar, dentro do mar Mediterrâneo, e entrasse no canal de Suez, você teria aí, meu velho, 11.600 quilômetros. É quase a metade da viagem. É quase a metade da distância. E, obviamente, quanto menor a distância, menor são os seus custos e maior é a possibilidade da sua lucratividade, beleza? O que acontece? O Marrocos, como está na tela, é um país semi-bárbaro, quem governava era um sultão, e a França estava com um zoião de Tandera em cima, né? A França chegou a assinar um acordo com a Inglaterra, dona de Gibraltar, e com a Espanha, que dominava algumas praças no norte do Marrocos, falando o seguinte, ó, você concorda? Você concorda? Então eu vou ficar com essa parte aqui. Eu vou tomar o Marrocos para mim. Só que o Kaiser Guilherme, que é o camarada que era o imperador, Kaiser, Czar, Khan, César, tudo vem do mesmo princípio, beleza? O Kaiser Guilherme falou assim, não, a França não vai dominar esse território, se alguém tiver que dominar território, sou eu. Ah, por quê? Porque França e Inglaterra já tem a maioria de colônias na África. Eu não vou abrir mão de mais uma. E aí, o Kaiser Guilherme foi em defesa do sultão, falando o seguinte, sultão, pode deixar que eu vou defender seu território, cara. Vou defender a sua liberdade. Não vai ter esse negócio aí de franceses virem para cá e dominar seu território, não. E a Alemanha chegou a posicionar a sua marinha no Marrocos. Tipo assim, se você, França, vier tentar conquistar esse território, eu estou aqui e eu vou defender o Marrocos. Na verdade, a Alemanha estava defendendo o interesse dela também, né? Porque se eu retiro a França da jogada, quem vai passar pelo domínio naquela região seria, obviamente, a Alemanha. E aí só não teve uma guerra naquele momento, porque conseguiram fazer um acordo, beleza? A questão marroquina foi um momento onde a guerra passou um bigodinho da baraca para acontecer, beleza? A Alemanha acabou reconhecendo o direito dos franceses de estabelecer seu protetorado no Marrocos, na Conferência de Algeciras, e inclusive, diga-se por passagem, só houve a negociação por causa do grau de parentesco que havia entre o rei da Inglaterra e o camarada que era o rei que governava a Alemanha, sacou? Eram parentes, conseguiram chegar a um acordo. Não, abre mão lá, deixa a França ficar com o Marrocos. Ah, mas eu não vou ter nada? Não, vai deixar que a França vai dar uma das colônias dela para você. E aí a França foi lá e deu o Congo para a Alemanha. Nenhum dos dois ficaram felizes, porque a França queria o território, não só manter suas colônias, como ampliar, conquistar mais uma. Ela teve que entregar o Congo. E a Alemanha recebeu o Congo, mas o Congo não tinha os interesses e nem a posição geográfica e estratégica que o Marrocos tinha. Então, nenhum nem outro ficaram felizes nesse momento, mas se evitou a guerra. Agora, a questão balcânica é quando a guerra começa de verdade. Lembra que eu te falei dos Balcãs? Lembra que eu falei que a maioria, você está vendo no mapinha, Bósnia, Herzegovina, Sérvia, são países de maioria eslava, beleza? Montenegro, eslavo, beleza? Rússia, eslavo. E aí? A Rússia, assim como a Sérvia, né, defendia o pan-eslavismo. Quem tem que ter o controle dessa região e quem tem que ter o lucro nessa região são povos eslavos. Então, a Rússia defendia o pan-eslavismo. União dos povos eslavos, e, é claro, para ela ter acesso livre, passar no Estreito de Bósforo, como eu falei, Estreito de Dardanelos, para chegar até o mar Mediterrâneo e daí no Atlântico. A Alemanha tinha interesse nessa região porque ela queria fazer estrada de ferro Berlim-Bagdá, e lembra que eu falei que aí é matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor em grande quantidade. A Sérvia era eslava, chegada da Rússia, sacou? E ela falava o seguinte, o que ela pretendia de verdade, a Sérvia, que você vê entre a Bósnia e Herzegovina e a Bulgária, a Sérvia também tinha pretensões de formar a Grande Sérvia, sacou? Seria um outro grande país eslavo. Como a Rússia era um grande país eslavo, a Sérvia queria unificar os povos eslavos dessa região e formar a Grande Sérvia. E a Áustria-Hungria, óbvio, coladinha nessa região balcânica, você observa no mapa, tinha interesses imperialistas, matéria-prima, mão de obra, mercado, só que, como eu te falei, austríacos e alemães são germânicos, russos e sérvios são eslavos. E a parada começou a engrossar o caldo, se você observar no mapa, quem está em verdinho mais escuro acima é a Áustria-Hungria. E você vai observar que a Áustria-Hungria tomou um pedaço do território, que é a tal da Bósnia e Herzegovina, capital Sarajevo. E aí? Quando a Áustria-Hungria anexou a Bósnia e Herzegovina, óbvio
que os povos eslavos da região vão reclamar. E os principais que reclamaram foram os sérvios, que queriam unificar essa região, não queria que perdesse o território para outro povo. A Sérvia queria tomar esse território para ela e unificar esse território. E a Rússia, que defendia o pan-eslavismo, não vão aceitar. O que acaba acontecendo? A dominação se efetivou, a Áustria-Hungria passou a dominar de fato e explorar a Bósnia-Herzegovina, e foi enviado para poder governar aquela região um camarada chamado Franz Ferdinand, né, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e a sua esposa, a Sophie, beleza? A Sofia, que aqui a gente chama de Francisco Ferdinando. O Franz Ferdinand vira Francisco Ferdinando. E a Sophie, a Sofia, foram assassinados num atentado no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, na capital do território que eles haviam conquistado. E o que acaba acontecendo? Quando acontece o assassinato do Franz Ferdinand e da sua esposa, o que vai acabar acontecendo é que os caras vão pegar, aí foto, só para você ter uma leve ideia, à direita em cima, o Franz e a Sophie, né? Observa que é meio vampiresco, né? Uma cara meio de Conde Drácula, né? À direita embaixo, a foto tirada momentos antes do atentado, beleza? E a foto maior à esquerda, os dois já mortos em seus caixões, que era comum nessa época tirar foto de defuntos, sacou? Um detalhe interessante que o camarada que disparou nos dois, esse que você vê com esse bigodinho diferenciado, é o senhor Gavrilo Princip. E o Gavrilo Princip era um estudante sérvio, fazia parte de uma organização secreta chamada Unidade ou Morte. Esse camarada tinha apoio, é claro, da Sérvia, que bancava esse grupo ultranacionalista, que, por sua vez, a Sérvia tinha um amparo às costas quentes, tinha um apoio da Rússia, que defendia a união dos povos eslavos. O Gavrilo Princip foi pego em flagrante, e, é claro, as informações de quem mandou, de qual organização ele fazia parte, quem bancava ou quem apoiava o tal movimento, vai sair. E o que acaba acontecendo? A Áustria-Hungria, na época, deu um ultimato à Sérvia e falou o seguinte, ó, primeiro, fim imediato de todos os grupos nacionalistas da região dos Balcãs. E segundo, quem vai levar essa investigação à frente não vai ser a polícia local, vai ser a polícia austríaca. Sacou? E aí, os caras não aceitaram tal investigação, não aceitaram acabar com seus grupos nacionalistas, e o assassinato do Franz Ferdinand faz desencadear a Primeira Guerra Mundial. É claro que não foi simplesmente um assassinato, simplesmente não, disse mal. Não foi o fato de uma pessoa e sua esposa ter sido assassinada que vai dar origem à guerra. Você já viu as disputas, já viu as alianças formadas, já viram quais eram as principais rivalidades, já viu o que é nacionalismo exaltado. Então, foi a gotinha que faltava para o copo transbordar, sacou? Foi o pavio que foi aceso para a bomba explodir. Quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, se desencadeiam as alianças, né? A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. A Sérvia, sendo eslava, pede apoio da Rússia, também eslava, que entra na guerra. A Rússia entrando na guerra, a Alemanha entra do lado da Áustria-Hungria. A Alemanha entrando do lado da Áustria-Hungria, ingleses e franceses entram do lado de russos e sérvios. Aí a Itália. A Itália se manteve neutra, porque no acordo que ela fez com a Tríplice Aliança era um acordo de defesa. Se nós formos atacados primeiramente, aí eu participo da parada. Mas o que aconteceu foi que a Áustria-Hungria que declarou guerra à Sérvia. Então, a Itália teve, sob essa justificativa de que foi a Tríplice Aliança que oficialmente declarou a guerra, ou seja, é a principal agressora, e ela fez um acordo de defesa. Se nós formos atacados, eu entro na guerra. Mas como quem declarou guerra primeiro foi a Áustria, ela pôde se manter neutra. E aí, meu camarada, do dia 28 de julho de 1914, as alianças vão se formando, e no dia 1º de setembro de 1914, a Alemanha começa a invasão dos territórios. E aí, o que acontece? Nós temos aqui 3 fases da guerra. A primeira fase, que é a guerra de movimento. A segunda fase, que é a guerra de trincheiras. E a terceira fase, que é a nova guerra de movimento. E para você não ficar muito preocupado, o que é a primeira fase da guerra, essa guerra de movimento? Quando um país declara guerra ao outro, a ideia é você deslocar os seus soldados o máximo possível para poder conquistar a maior quantidade de território. Então, você imagina que tem um país A e tem um país B, beleza? Aí o que acontece? Ele avança, constrói uma linha de defesa. Avança, constrói uma linha de defesa. Avança, constrói uma linha de defesa. A ideia é não deixar a guerra acontecer dentro do seu próprio território, porque senão as perdas podem ser muito grandes, beleza? Para você entender melhor o que eu estou te dizendo, eu vou te mostrar uma imagem.
Observa essa imagem aí do que seriam as trincheiras. Da direita para a esquerda, as tropas avançam e criam uma linha de defesa, que é essa trincheira. Avança, mais uma linha de defesa. Avança, mais uma linha de defesa. Então, enquanto as tropas estiverem se deslocando no terreno, construindo e fortalecendo trincheiras, é primeira fase da guerra, é guerra de movimento. Porque quando você imagina, de novo, olha para minha mão aqui, país A, país B, avançou, criou uma linha de defesa, avançou, criou uma linha de defesa. Quando esses caras entrarem no visual do outro, ou seja, quando eu enxergar o exército inimigo do outro lado, aí já não é mais guerra de movimento. Então, só para você firmar, a primeira fase da guerra é caracterizada pelo deslocamento rápido de tropas com a militarização do terreno. Porque se eu perco para você na primeira batalha, eu volto para a minha última trincheira. Você conseguiu me retirar daquela trincheira? Eu volto para a minha última trincheira. Então, é aquela famosa ideia, eu perco a batalha, mas não perco a guerra. E aí, o que acontece? Então, rápido movimento de tropas, com poucas baixas, até que um entra no visual do outro, aí já é outra fase da guerra. Nessa primeira fase da guerra, dessa guerra de movimento, um detalhe curioso é o plano Schlieffen, um general alemão que pretendia, meu velho, ganhar a guerra em poucos meses, sacou? Ele chegava a afirmar que a Alemanha poderia terminar com a guerra antes de terminar o ano. Então, você imagina, setembro, outubro, novembro, dezembro, em 4 meses a Alemanha poderia vencer a guerra na visão do Schlieffen. E qual que era a ideia? Esse mapa à direita é um mapa que ele está em alemão, dá para os senhores perceberem, né? E aí eu vou fazer algumas traduçõezinhas aqui, só para você sacar, mas é fácil de você ver. O D do meio é de Deutschland, Alemanha. O R à direita é a Rússia. À esquerda você tem um B de Bélgica, beleza? Mais embaixo você tem um L de Luxemburgo e tem o F de França, beleza? Observa que nesse mapa você tem ainda dois movimentos. Um movimento à esquerda e um movimento à direita. Tá vendo que tem um à esquerda e tem o 2 à direita? Qual que era a ideia da Alemanha? Não vou atacar a França porque eu tenho inimigo dos dois lados, tanto no fronte ocidental, a França, quanto no fronte oriental, a Rússia. Eu não vou atacar a França pelo lugar que ela é mais forte, que é a fronteira. Então, qual que era a ideia? Vou invadir Luxemburgo e Bélgica, que eram países neutros, que não tinham terreno militarizado, não tinha exército na fronteira, e atravessando Luxemburgo e Bélgica, eu consigo entrar com o meu exército dentro da França e domino a França em pouquíssimas semanas. Então, eu vou com força total, sem dividir as tropas, essa é a ideia. Primeiro movimento, força total para invadir Luxemburgo e Bélgica. Invado Luxemburgo e Bélgica, tomo a França. Depois que eu tomasse a França, vem o movimento 2. Eu iria com força total para o lado oriental, para eu dominar a Rússia. Dominando a Rússia, aí faltaria só a Inglaterra, que é uma ilha. Só que, dá uma ideia, ó, força total à direita, através de Luxemburgo e Bélgica para poder ganhar da França. Depois, força total à direita, sem dividir as tropas, para tomar a Rússia. E, por último, ficaria a Inglaterra, beleza? Só que quando o Schlieffen colocou o plano em prática, o que aconteceu foi o quê? O rei lá da Inglaterra, o George, entrou em contato com o czar da Rússia, o Nicolau, e falou assim, meu primo, ataca a Alemanha agora. Ah, por quê? Porque a Alemanha está indo com força total para cima da França. Se você, Nicolau, se você, Rússia, atacar a Alemanha agora, a Alemanha vai ser obrigada a fazer o quê? A dividir as suas tropas. Então, ao invés de força total na França, depois força total na Rússia, quando a Alemanha foi invadir a França, a Rússia atacou no fronte oriental. Aí a Alemanha foi obrigada a fazer o quê? A dividir suas tropas. E quando você divide as suas tropas, você enfraquece, beleza? Lembrando que esse plano não vai dar certo, né? Eles vão ser barrados a menos de 50 quilômetros de Paris. Você imagina só como que os caras andaram pra caramba. E esse plano vai ser colocado em prática novamente na Segunda Guerra. Só que na Segunda Guerra, o plano vai dar certo. Ah, por quê? Porque o Hitler fez um acordo com a Rússia antes de atacar a França. Você vai ver lá o tal do Pacto Ribbentrop-Molotov, ou Pacto Germânico-Soviético. Mas isso na Segunda Guerra. Então, esse não deu certo. Aí vem só dados para poder pontuar. Na frente ocidental, os alemães combatiam franceses, ingleses e belgas. Na frente oriental, os alemães combatiam os russos. Nos Balcãs, os austríacos combatiam os sérvios. A Turquia vai entrar em guerra no lado da Alemanha, porque ela objetivava tomar alguns territórios que a Rússia também queria. O Japão entrou na guerra porque o Japão
objetivava tomar colônias da Alemanha no Pacífico, sacou? A invasão da Bélgica pela Alemanha, objetivando a França, como eu falei, e os alemães são detidos tanto na frente francesa quanto na frente russa, beleza? Mas, como eu estou te falando, não há necessidade de você ficar decorando onde foi que aconteceu, quem atacou e quem venceu. As questões de prova elas são mais conjunturais. Chegamos na segunda fase. A quando? Quando uma tropa entra no visual da outra, a guerra deixa de ser guerra de movimento e passa a ser guerra de trincheiras, deslocamento baixo de tropas, altíssimo índice de mortalidade. Porque, para você, você imagina que você está no buraco, o outro também está, beleza? Olha para minha mão aqui agora. Você está no buraco, o outro também está. Quando você levantar aqui, para poder tentar invadir outra trincheira, os caras atiram em você e você já era. Você levantou da trincheira para invadir o cara, quando você levantou, todo mundo atira em você e você já era. Então, é uma parte da guerra que ela é longa, ela traz um índice de mortes elevadíssimo, um deslocamento baixíssimo, sacou? E com custos muito elevados. E olha que essas trincheiras vão ser guarnecidas com arame farpado, com casas-matas, com canhão, com metralhadora. E aí, Rony? E aí, só para você ter uma leve ideia do que seriam as trincheiras, né? Várias imagens de trincheiras aí, ó. À esquerda, tá vendo? Trincheiras mais largas, um batalhão inteiro passando, ou trincheiras que acabaram de ser escavadas, igual essa da direita em cima, tá vendo? Basicamente é uma, duas pessoas só. As trincheiras, se elas forem muito profundas, não precisa de colocar o saco de areia, né? Mas normalmente o pessoal faz o quê? Faz uma trincheira mais rasa e a própria terra enche os sacos com terra e vão colocando em cima, igual você está vendo nessa imagem no meio, beleza? E aí, um outro detalhe de você observar é na imagem à direita, os soldados com máscaras de gás, beleza? Nessa outra imagem, você observa que as trincheiras elas poderiam ser simples, como essas que você acabou de ver, mas poderiam ser trincheiras complexas, trincheiras com andares, beleza? Muito mais profundas, onde você tem enfermaria, onde você tem o lugar de descanso, onde você tem os alimentos estocados. E na imagem esquerda, uma curiosidade, observa que todas essas linhas são trincheiras, beleza? E você observa que elas vão zigue-zagueando, né? Elas vão serpenteando. O motivo é simples. Se eu faço uma trincheira reta, né? E aí a tropa está aqui dentro da trincheira, se um camarada atira aqui reto, ele vai matar todo mundo. Se a trincheira for zigue-zagueando, as próprias quinas da trincheira protegem os soldados caso alguém atire da própria trincheira ou jogue uma bomba, por exemplo. Imagina você está na trincheira reta, cai um morteiro dentro da trincheira. Como é reto para lá e reto para cá, a explosão varre todo mundo. Se a trincheira for em zigue-zague, as próprias quinas, como eu estou falando, seguram o impacto das explosões ou de rajadas de metralhadora e a possibilidade de você sobreviver se torna muito maior, beleza? E aí? E aí a guerra se desenvolvendo, a Itália, que até então tinha se mantido neutra, chega a galera da Entente e fala assim, aí Itália, você não está afim de ganhar umas terrinhas, não? Ah, que terrinhas? Aquelas terrinhas que estão no domínio da Áustria, mas que mais de 80% daquela população é italiana, e você sabe disso. A Itália Irridenta, que foi a região que a Itália não conseguiu unificar em 1870. É o Trieste, Tirol e Ístria. Se você observar no mapa, é esse marronzinho, tá vendo? Ó? Milã. Vai à direita, aí você vai ver o Tirol. Venécia. Aí você vem para baixo, você vai ver Trieste e vai ver Ístria. São territórios de maioria italiana, mas que estavam sob o domínio austríaco. Pô, vai mudar de lado? Vai mudar de lado. Eu vou te dar essas terras que você quer e vou dar mais colônias para você na África. E aí, diante de promessa de terras e colônias, de expandir o próprio território na Europa e de expandir com colônias na África, a Itália mudou de lado, beleza? E na terceira fase da guerra? A terceira fase da guerra é quando a guerra, de fato, meu camarada, volta a ser guerra de movimento e é uma fase decisiva. E por que ela volta a ser guerra de movimento? Primeiro, por causa do uso das tecnologias, cara. Sacou? Você observa, os alemães começaram a se utilizar de gases tóxicos. Gases tóxicos eram proibidos nos códigos de guerra. Já haviam conferências de guerra sendo feitas anteriormente que proibiam o uso de arma química e biológica. E aí não poderiam ter bombas de gás. O que os alemães fizeram? Os alemães levavam cilindros de gás para as trincheiras e quando o vento tocava em direção aos inimigos, abria os cilindros de gás. Ah, mas não pode usar gás. Não, você falou na convenção que não poderia utilizar bombas de gás. Não estou jogando bomba em você. Estou abrindo meu gás daqui. E aí foi a brecha que o sistema queria. A Alemanha cometeu um crime de guerra, obviamente, vai causar horrores de baixas, né?
Lembrando que o gás era um gás, boa parte do gás era gás cloro. O gás cloro, meu camarada, quando você começou a inalar, a visão já vai ficar turva, daqui a pouco é cegueira temporária, se você não morrer, obviamente. Todo mundo passa a utilizar gás. E aí, ó, o que acontece? Tanques, submarinos, aviões, gases, metralhadoras, morteiros, lança-chamas, lançadores de foguete, lançadores de granada, aí não tem mais buraco que proteja você. A guerra volta a ser guerra de movimento pelo uso de tecnologias empregadas em grande quantidade em campo de batalha. Não tem arame farpado que segure, não tem trincheira que segure, os caras vão passar por cima. E é um momento bem interessante, porque é um momento que a Rússia acaba saindo da guerra. A Rússia saiu da guerra porque ela estava, além de estar tomando uma coça, né, como dizia minha querida mãe, tomando um cacete daqueles da Alemanha, a base na frente oriental, eram 10 russos para um alemão. E esses 10 russos perdiam para um alemão. Aí você fala, mas se eles saíssem correndo e dessem um montinho, eles já ganhavam. Pois é, cara, só que os camaradas iam para frente de batalha, o exército alemão bem treinado, bem armado, com a melhor tecnologia possível, e você tinha os caras russos, que a maioria nem soldado era camponês, que foi recrutado à força. Os camaradas não tinham uniforme, não tinham armamento, não tinham munição, não tinham o que comer, sacou? Muitos vão morrer de fome, muitos vão morrer de frio e, é claro, de bala alemã. Como sempre pode ficar pior, e essa é uma parte que eu tenho visto bastante ultimamente nos últimos anos, não acha que, pior não fica. Fica, velho. Sempre pode ficar pior. Na ocasião aqui, meu camarada, eclodiu a Revolução Russa, sacou? Aí, enfrentando uma guerra para derrubar o governo dentro da Rússia, uma guerra civil, uma guerra interna, e uma guerra externa, onde ela estava sendo, meu camarada, aniquilada, a Rússia pede para sair, beleza? Pediu para sair? Saiu. E ao mesmo tempo que você tem Rússia saindo, você tem uma série de países, meu camarada, entrando no conflito, como, por exemplo, Estados Unidos, como, por exemplo, Brasil, beleza? A Áustria-Hungria vai ser derrotada pela Itália, uma das poucas vitórias significativas da Itália no século XX contra uma potência europeia. E aí? Propagandas em massa apontando para você é importante, você é necessário, vai para a guerra, lutar por nós, side by side, lado a lado, né? A Inglaterra e os Estados Unidos, e 2 cartazes, tanto do Tio Sam quanto do Bigodudo Londrino, convocando a população a se alistar para ir para a guerra. E aí? Quando você sai de uma guerra, não é igual quando você jogava bola lá na pracinha, ou lá na quadra do seu condomínio, ou no campinho, não. Tinha aquele moleque que levava a bola, e aí, se o time dele não ganhasse, você conhece bem esses caras, se o time dele começasse a perder, ele pegava a bola e falava biribiribá, parei de brincar e ia embora. Você lembra como que a galera ficava quando isso acontecia, né? Pois bem, numa guerra você não pode falar biribiribá, parei de brincar, beleza? Por quê? Porque se você fala que vai sair da guerra, Rússia, eu sou Alemanha, eu falo, beleza, Rússia, você sai da guerra, mas eu não vou sair. Aí, ou você faz um acordo comigo para eu deixar você sair, ou você saindo, eu vou conquistar todo o seu território, sacou? Porque você sai da guerra, eu conquisto tudo. E aí? E aí, para poder sair, a Alemanha assinou o Tratado de Brest-Litovsk. Nesse Tratado de Brest-Litovsk, você vai ter o quê, meu camarada? A Rússia simplesmente entregou para a Alemanha territórios que hoje seriam Finlândia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia, horrores de territórios, meu camarada. E entregou à Alemanha assim, isso aqui é seu. E aí? E aí ela vai se voltar, é claro, para a Revolução Russa, que é a aula que você vai ver essa semana com o seu tio Adelardo. O que acaba acontecendo? Quando a Alemanha finaliza a guerra no lado oriental, que ela toma esses territórios da Rússia, não é necessário mais ela manter as tropas do lado de lá. Se ela tinha rachado as tropas, eu acabei com a guerra com a Rússia, então eu posso pegar essas tropas e vir com força total para o Ocidente, para acabar de dominar a França e, em seguida, dominar a Inglaterra. Mas, exatamente nesse momento que está acontecendo, os Estados Unidos entrou na guerra. Aí você fala assim, e os Estados Unidos entraram na guerra por quê? Os Estados Unidos entraram na guerra, meu camarada, por 3 motivos. Um motivo seria a descoberta de que a Alemanha fez uma proposta para o México. Seguinte coisa, México, ataca os Estados Unidos aí, que se você atacar os Estados Unidos, eles vão ter uma guerra dentro do país deles para tomar conta. Então eles não vão vir com a força total para a Europa. Se você atacar os Estados Unidos, México, eu ajudo você na guerra.
E aquelas terras, México, que você perdeu para os Estados Unidos, você vai ter de volta. O México, ao invés de ficar do lado da Alemanha, só ouviu a proposta e chegou lá para os Estados Unidos e falou: hermano, eu tenho uma coisa para contar para ustedes. O que é? Os alemanes estão a fim de nos colocarmos uns contra os outros. Não puedo dejar de hablar esto con usted. Los alemanes quieren la guerra, que el México entre en la guerra contra los Estados Unidos. Mas nosotros somos hermanos, claro. E aí? Contou para os Estados Unidos e ficou na dele. Fez bem. Porque se o México entrasse em guerra contra os Estados Unidos, talvez nem existisse mais México. Segundo motivo, de que navios dos Estados Unidos foram torpedeados por submarinos alemães. Boa parte do mantimento que abastecia a Tríplice Entente vinha de navios. Se eu abater os navios, não vai chegar mantimento, eu ganho a guerra. Terceiro motivo, esse o mais importante. Como a Alemanha estava muito mais próxima de vencer a guerra do que ingleses e franceses estavam, se a Alemanha ganha a guerra, tudo aquilo que os Estados Unidos desenvolveram nesses anos, tudo aquilo que eles venderam, principalmente para franceses e ingleses, fiado para pagar depois da guerra. Se a França e a Inglaterra perdem a guerra para a Alemanha, quem perde a guerra é culpado pela guerra. E se você é culpado pela guerra, você tem que indenizar os vencedores. Se franceses e ingleses perdessem a guerra, ia ter que indenizar a Alemanha, ia sobrar dinheiro para poder pagar os Estados Unidos. Eles poderiam quebrar também. Beleza? Então, entro por causa de uma tentativa, uma oferta feita ao México de atacar os Estados Unidos. Entro porque meus navios foram torpedeados por submarinos alemães. E eu entro porque eu quero garantir que meu lado saia vencedor, para que eu tenha condições de receber tudo aquilo que eu vendi durante o período da guerra para receber depois. Beleza? E aí? A Alemanha, meu camarada, com a entrada dos Estados Unidos, tudo muda, né? Aí você fala, mas por que tudo muda? Porque os camaradas vão entrar com milhares de soldados bem armados, bem treinados, com melhor armamento, com a melhor munição, com a melhor tecnologia. Já traz um monte de gente junto, sacou? Brasil, por exemplo, vai entrar na guerra, você vai ver essa parte da história do Brasil, sacou? Deve ser essa semana que você está vendo, você vê que agora a história já está lado a lado, né? Side by side. E aí a Alemanha cercada, literalmente cercada e isolada, vai se render. Ela vai se render? Vai se render, acaba o Império da Alemanha, e a Alemanha cercada se rende no dia 9 de novembro de 1918, quando o Kaiser, o Guilherme, abdica do trono e sai fora da Alemanha. Agora a Alemanha passa a se chamar República de Weimar. Acabou o Império Alemão, beleza? E aí, Ronald? Um dos fatores que fez a Alemanha assinar a rendição foi justamente o fato de que, antes da guerra acabar, o presidente da maior potência do mundo, os Estados Unidos, o senhor Woodrow Wilson, falou o seguinte, ó, Alemanha, se você se render agora, a guerra não consumirá completamente seu país. Você imagina, está todo mundo em volta de você agora, você está cercada, sitiada. Se você aceitar a rendição, eu prometo que os termos do pós-guerra serão termos mais brandos. Eu tenho 14 pontos de proposta de fim de guerra que você não vai ser penalizada e ninguém vai ser. Você não precisa de saber os 14 pontos um a um. Você tem que saber a ideia central do Woodrow Wilson. Um fim de guerra sem vencedores e sem perdedores. Cada país assumiria seu próprio prejuízo. Assim, não haveria perdas territoriais, indenizações, humilhações, evitando assim o retorno de nacionalismo exaltado, evitando assim o sentimento de revanche, evitando assim uma possível nova guerra daqui a pouco. Beleza? E aí? É claro que a proposta agradou muito aos alemães. Pô, se tiver um fim de guerra sem vencedores e nem perdedores, tá show de bola. A Alemanha se rendeu. No entanto, o que acaba acontecendo? Quando vieram os tratados, esses tratados não levaram muito em conta os 14 pontos de Wilson, não. Por quê? Porque, olha só, fim da política de diplomacia secreta, liberdade de navegação dos mares, até parece que fim da política secreta acabou, né? Diplomacia secreta acabou. Até hoje existem acordos bilaterais que boa parte do mundo não sabe o que está acontecendo. Livre navegação dos mares, ela é a maior potência, claro que ela quer isso. Abolição das barreiras econômicas, claro que ela quer isso, ela é a maior potência. Território francês, Alsácia e Lorena deveria voltar, né? Então você não vai perder território, mas aquilo que você tomou da França, você vai ter que devolver, beleza? Redução dos armamentos nacionais, reajuste das fronteiras, né?
a Itália ficaria, de fato, com o território que ela foi prometido a ela, direito de desenvolvimento autônomo, separar a Áustria e a Hungria, independência da Polônia e criação da Liga das Nações, que hoje seria a ONU, um organismo que teria a finalidade de manutenção da paz mundial, beleza? Quando veio o Tratado de Versalhes, o que o Tratado de Versalhes faz? Não se baseia nos 14 pontos de Wilson. Aí você fala, por que não se baseia nos 14 pontos de Wilson? Tem vários tratados. Tratado de Sèvres, Tratado de Trianon, Tratado de Saint-Germain. O tratado, você tem que saber, Versalhes. Ele encerra oficialmente a guerra. E esse tratado não só é o que mais cai, como é o tratado, meu velho, que vai ser diretamente relacionado ao surgimento de nacionalismos exaltados e à própria Segunda Guerra Mundial. Ah, por quê? Porque pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha foi considerada a culpada da guerra. Sendo ela culpada da guerra, ela deveria devolver todos os territórios que ela havia anexado. Sem contar que ela não poderia mais ter exército significativo, nem marinha significativa e aeronáutica nenhuma. A Luftwaffe vai acabar. Só para você ter uma leve ideia. Reconhecimento da independência da Áustria, um país germânico, que acaba de se separar da Hungria. Hungria, um país da Áustria, passa a ser outro. Devolução dos territórios da Alsácia-Lorena na França. Devolução à Polônia de 2 províncias. 2 cidades alemãs passam agora a ser cidades belgas. A província do Sarre, que era a região mais industrializada da Alemanha, passa para a Liga das Nações como garantia de recebimento de indenização. Devolve territórios à Dinamarca, como a Sonderjutlândia, que nome bonito você pôr no seu filho, e tem que pagar uma indenização de 269 bilhões de marcos, que se você somasse o PIB alemão da época, precisaria de um século para conseguir juntar essa grana. Ou seja, uma dívida impagável. Não tem condições da Alemanha pagar tal dívida. Proibição de funcionamento da Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã. A Alemanha deveria ter seu exército no máximo 100 mil soldados. Se você imaginar várias batalhas da Primeira Guerra, consumiram mais de 100 mil soldados em 2, 3 dias. Beleza? Proibição de armamentos pesados, como tanques, canhões. Redução da marinha para 15 mil marinheiros, com 6 navios de guerra e 6 cruzadores. Isso não é nada. Sem contar que a Alemanha perdeu o território original dentro da Europa e ela perdeu todas as colônias que ela tinha na África e em outras regiões. Só isso, só. Sacou? É claro que isso vai gerar um sentimento de humilhação imenso. É claro que isso vai gerar um campo muito fértil para uma crise imensa que vai se abater na Alemanha, de fome e desemprego. Para indenizar os vencedores, a Alemanha vai ter que fazer cortes muito severos na sua economia. E, como sempre, pode ficar pior, pela segunda vez falando hoje, daqui a pouco vai vir a crise de 1929. E a Alemanha, que estava no fundo do poço, ela vai chegar lá no, meu camarada, no núcleo da Terra, de tão grande que vai ser a crise. Campo fértil em crise para surgimento de ideias nacionalistas. Campo fértil para desenvolvimento do nazismo. Campo fértil para a Segunda Guerra Mundial. E aí apenas algumas charges da época, né? Essa da direita, Le Petit Journal, é a mais massa, né? Você vê a esquerda, em 1871, é quando acontece a unificação da Alemanha, e aí você vê na imagem, né, 1871, em cima, esquerda, o Bismarck fazendo a França assinar e entregar o Alsácia-Lorena. E 1919, né, agora a tontude germana, ou seja, agora é a sua vez, a Alemanha, de assinar. Você observa que a França, dá para você perceber que a França, a mulher, pelo barrete frígio, né, esse chapéu vermelho, esse gorro na cabeça, com a espada, pisando na espada da Alemanha, sacou? E a Alemanha tá aí, dá para você perceber que a Alemanha é essa que está sentada, não só pelo fato dela ser mais loira, né? Mas pelo capacete, né? Um capacete típico dos prussianos, né? Igual você vê na imagem acima, os termos de rendição ao povo alemão, e você vê embaixo como que a Alemanha sai do Tratado de Versalhes. Aí a nova configuração, ó, todos esses territórios em vermelho, Finlândia, Estônia, Letônia, Polônia, tudo isso aí foi território que a Alemanha havia tomado, por exemplo, da Rússia e teve que devolver. E aí eu estava te falando, ó, devolver Alsácia-Lorena, em azul, né? Essa região da fronteira da França com Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França e Suíça tem que ser desmilitarizada, não pode ter exército nem nada ali. Detalhe é que os outros países vão militarizar suas fronteiras, mas a França fica proibida de tal coisa. E você observa a região do Sarre, que eu falei que era a região de maior produção industrial da Alemanha, que vai passar para a Liga das Nações a título de garantia de recebimento de indenização, caso o governo alemão não conseguisse pagar. Já as consequências da guerra, aproximadamente 9 milhões morreram, entre o número de feridos
chega a mais de 30 milhões, vai se desenvolver armamentos do céu, terra, mar e ar, se desintegra impérios, como, por exemplo, o Império Turco-Otomano acabou, o Império Austro-Húngaro acabou, os Estados Unidos se consolidam como a maior potência do mundo, a Liga das Nações é criada para manter a paz mundial, mas não vai conseguir, até porque, você sabe, teve a Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes vai impor uma série de restrições à Alemanha que você acabou de ver, e isso vai gerar, é claro, um forte sentimento de nacionalismo, de revanchismo, e vai favorecer o nazismo e, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial. Além da indústria brasileira que se desenvolve, você vê lá na história do Brasil, a indústria de substituição. Nós passamos a produzir para nos abastecer no momento em que boa parte dos países que concorriam com a gente ou nos abasteciam estavam em guerra, e as mulheres com um papel diferenciado, porque boa parte dos homens que vão para campo de batalha não retornam. Então, você tem uma inserção das mulheres no mercado de trabalho na Primeira e na Segunda Guerra Mundial muito significativa. Beleza? E aí, meu camarada, nós terminamos aqui essa segunda parte, terminamos a Primeira Guerra Mundial. Espero que os senhores tenham entendido, tenham gostado. Se quiser rever, você pode entrar no nosso site, lá no Dá 24 Horas. As aulas são a História Geral 066 até 076. Muito bem gravada, muito bem feita. E encerro aqui. Desculpa por qualquer coisa. Nesses últimos dias eu tenho passado por algumas dificuldades, então tá difícil, tá bastante difícil. Mas eu converso pessoalmente com vocês depois, beleza? Até mais. Tchau, galera.